Olá, viva! Cá estamos então para mais uma bancada litoral a assinalar a abertura exatamente da época 2018-2019 para o Varzim e também para o Rio Ave. Entretanto, como sempre, connosco em estúdio temos o João Couto para nos falar então desta primeira jornada, mas antes disso, João, vamos esclarecer que no último programa dissemos que tínhamos a vontade de ter aqui como nosso convidado o treinador do Varzim, de facto que não veio a acontecer. Efetivamente assim é. Nós, enfim, fizemos aquilo que devíamos ter feito, que foi pedir à diretora de comunicação, à Sílvia, pedir para que intercedesse junto do Capucho para que nos concedesse uma entrevista. O que é facto é que a resposta foi negativa. Nós lamentamos que assim seja. Não sei se o Capucho dá mais entrevistas a alguém, não sabemos. Sabemos que após os jogos, por imposição da Liga, o Capucho tem que de facto falar à imprensa, mas nós queríamos, era uma conversa, digamos, diferente daquilo que estamos habituados, mas que o Capucho, acho que por princípio, não dá entrevistas a ninguém. Como eu disse, não concordamos, mas respeitamos. O cidadão é livre, em democracia, de dizer o que lhe vai na alma ou não. Mas, enfim, perdeu-se aqui uma conversa agradável, uma conversa diferente daquelas que nós muitas vezes vemos, porque nós gostamos sempre de fazer coisas diferentes. Não seria uma entrevista daquelas de, digamos que de rasgar pano, de fazer sangue, de esmiuçar até à última gota o nosso convidado. Não é isso, não é esse o nosso timbre, mas apenas e só falarmos sobre futebol. Futebol, o Varzim, o que pode fazer, o que não pode. Mas atenção, esta entrevista foi pedida na semana passada e nós vamos já falar do jogo do Varzim frente ao Mafra. Portanto, não tem nada a ver uma coisa com outra, não tem nada a ver o resultado com outra coisa. Isto só para fechar este preâmbulozinho, isto acontece porquê? Porque hoje estas coisas passam pelos diretores de comunicação. Os clubes hoje têm uns gabinetes, uns melhores que outros, uns mais fortes que outros, uns mais apetrechados que outros, como sabem, onde há até clubes que têm canais próprios de televisão, e portanto tudo isto hoje passa pelo diretor de comunicação. Não há nada como antigamente de nós falarmos cara a cara, olho no olho com o nosso possível entrevistado, e portanto teríamos, e depois, enfim, as coisas até seriam bem melhores. Mas não, hoje temos que seguir, digamos que um caminho, as regras que umas regras que não fazem sentido nenhum, mas pronto, como eu costumo dizer, com quantas mais leis se criam neste país, leis a vários níveis, não é só a justiça, também, enfim, a área desportiva, económica, social e por aí fora, quanto mais leis, pior é o sistema. O sistema empanca, é tudo muito bonito. Muito burocrático. Burocrático, claro. Só que nós não queremos isso. Queremos chegar à beira da pessoa, meu amigo, pretendemos isto, assim. É possível, não é? Pronto. É possível, não é possível. Olha, é X tempo, é no lugar tal, o que é que você precisa, o que não precisa, preciso de transporte, não preciso, etc. À hora marcada estamos aqui, à hora de sair, enfim, e os homens entendem-se no fim com um cumprimento, com um aperto de mão, no sentido de que, sim senhora, o indivíduo que falou comigo teve palavra. E quando um homem tem palavra, é o homem. Tem caráter, tem honestidade, etc. Assim não aconteceu. Fica, de qualquer forma, a nota prévia. Claro. Houve o convite, não foi aceito. Nós vamos em frente com o nosso programa, até porque, João, o Varzim entra com o pé esquerdo. Com o pé esquerdo. O Varzim entrou com o pé esquerdo, olha, de uma forma que, assim, um bocadinho estranha. Estranha porquê? Porque o Varzim até começou bem o jogo. O Varzim começa, de facto, muito bem o jogo, com boas movimentações atacantes, com um Varzim, digamos que virado para a frente, mas encontrou um Mafra com suas linhas recuadas, não muito fechado, mas sobretudo recuadas. Agora, competia e compete à equipa da casa poder, digamos, encontrar os mecanismos próprios de chegar ao golo primeiro que o adversário. Foi, de facto, o dominador. O Mafra, a partir dos 20, 30 minutos, começou a soltar-se mais um bocadinho e chegou a criar, enfim, alguns dissabores, não muitos. Aliás, foi uma primeira parte sem grandes oportunidades, aquelas oportunidades, digamos que
de baliza aberta, aquele frente a frente do avançado com o ponta de lança. Nada disso não aconteceu. Aconteceu depois, mais tarde, mas aí os homens conseguiram impor-se. Eu diria que as defesas depois superpuseram-se aos ataques. Mas há aqui um momento do jogo que, no meu entender, define tudo. Compete ao treinador saber dar a volta, saber limpar aquelas cabecinhas ao intervalo, dado que a 5 minutos do intervalo, eu creio que é isso, deixa-me só recorrer à minha cábula, não é bem a 5, mas quase 15 minutos do intervalo. Sim, a 15 minutos do intervalo, o Júlio Alves vê o primeiro cartão amarelo e a 3 minutos para o descanso vê o segundo cartão amarelo. No primeiro, uma simulação dentro da área. Os árbitros, atenção que a partir desta época os árbitros estão muito apertados relativamente ao cumprimento de regras. Eu só espero que todos cumpram, porque há árbitros que cumprem e outros que não cumprem. Aliás, já vimos no jogo desta tarde, o Sporting, a hora que estamos a fazer este programa ainda está a jogar, e logo no primeiro minuto, Nani, só porque foi falar com o árbitro, viu um cartão amarelo para o Sporting. Portanto, os árbitros estão muito, digamos, muito em cima desta vez das regras os que têm que ser árbitros cumpridas. ficaram foi com a malha apertada. Exatamente. E ao falares nisso, eu já agora pergunto, o Nani vê porque fez algum gesto? Não, apenas porque foi defender um colega e era capitão de equipa e foi falar com o árbitro e levou o cartão Depende amarelo. da forma como se fala, depende Exatamente. daquilo que o jogador diz Mas ao árbitro. mas ao primeiro minuto ou ao segundo minuto não é uma coisa normal. Não é normal. Não era. Exatamente. Não era. Exatamente. Isto também é precipitação do árbitro. Não pode no primeiro minuto fazer uma coisa daquelas. Mas já agora, já que falaste nisso, eu perguntei-te porque o árbitro agora, se até aqui por um jogador pedir ao árbitro para mostrar o amarelo ao adversário, ele próprio é que viu o amarelo, Exatamente. muda também a regra relativamente ao vídeo-árbitro. Quando o jogador diz ao árbitro para ir ver o vídeo-árbitro. E aqui o jogador que pede, que não tem nada a pedir, está a sobrepor-se à autoridade que é o árbitro, também pode ver o cartão amarelo. E foi um dos casos Uma das do, regras do Nani, foi precisamente pedir o vídeo-árbitro. Que lá estás a ver? Exatamente. Uma das regras do qual os árbitros, a partir de agora, têm a malha apertada. É assim como as simulações, não podem marcar penalti porque dá cá aquela palha, há gente que mal vê cair, é logo penalti. O retardamento, o perder do tempo, portanto, o fazer antijogo, é punido, é altamente punido, altamente, como quem diz. Exato. É demoestado com um cartão e por aí fora. Portanto, até nesse aspecto as coisas mudaram e esperemos que mudem para bem, mas que toda a gente, todo o árbitro, cumpra e faça cumprir o que está determinado. Para todos os lados. Aqui, doe a quem doer. Estávamos a falar no Júlio Alves. O Júlio Alves que vê um cartão amarelo aos 31 minutos e aos 42 veio o segundo. O primeiro por simulação e o segundo por uma faltinha, daquelas faltinhas. Olha, ainda era no meio campo ofensivo. Portanto, nem era no meio campo do Varzim e o árbitro, enfim, olha, eu quando vi aquilo, disse, vai-lhe mostrar o cartão amarelo. E mostrou. Mas atenção, o Júlio Alves não soube fazer bem a falta, porque se ele soubesse fazer bem a falta, o árbitro não levava à amostragem do cartão amarelo. E o que é que lhe leva à amostragem do cartão amarelo? É o levantamento do pé, num corte que faz junto ao adversário, levantou o pé ligeiramente e isto induz o árbitro, porque tem depois o auxiliar na frente e através da sinalética diz-lhe que olha, não há hipótese. Segundo cartão amarelo. A partir daqui, inexplicavelmente, o Varzim cai. Ou seja, há meia hora de jogo. Não, a 3 minutos do intervalo. Exato. O primeiro amarelo, Exato. o primeiro amarelo aos 31 e o segundo aos 42. Exatamente. E a partir daqui o Varzim quase que não percebi, escureceu, quase que desmoronou, não conseguiu ter atitude, etc, etc. Tanto é que para o reinício da segunda parte, o Varzim entra com o mesmo esquema. O Stanley na frente, 4 médios, 4 defesas, e eu pensei cá para mim, bem, o Stanley a correr como corre, tapar, fura um lado e fura o outro, ou as linhas do Varzim sobem, de facto, para encurtar espaços ao Mafra, que tem uma belíssima equipa, tem jogadores ali que trocam efetivamente muito bem a bola. Mas tudo isto também é princípio do campeonato, Rui. Nós também não podemos tirar conclusões precipitadas sobre isto. Como se costuma dizer, o primeiro milho é sempre para os pardais. E, portanto, isto levou a quê? Levou a que Capucho não tivesse visto após o reinício, grandes alterações, e de uma assentada aos 53 minutos faz logo 2. Tira 2 laterais. Tira efetivamente 2 laterais. Dois flanqueadores.
se assim quisermos, que foi o Juan Telas na esquerda e o Roster na direita. E coloca dois homens para os mesmos lugares, o Xerife e o Amã. Notou-se, de facto, ali alguma movimentação, sobretudo o Amã, que tem uns bons pezinhos, procura, enfim, penetrar melhor sob aqueles flancos, jogou sob o flanco direito, o Xerife é mais esquerdo, mas o que é facto é que dali pouco ou nada resultou. O resultado manteve-se até que, apesar do domínio do Varzim, mas é um domínio mais a jogar contra 10, a jogar contra 11, a coisa, enfim, não resulta, é um futebol de dominador, mas não é um futebol eficaz, um futebol fluido. Enfim, um homem só na frente não faz tudo. Repara que um ponta de lança no meio de dois centrais, enfim, a coisa não resulta. E a 20 minutos do fim surge o gol do Mafra, num cruzamento para o interior da área, e o homem do Mafra cabeceou, digamos que, não diria que à vontade, mas quase à vontade. Isto criou, enfim, um certo calafrio, já na tarde cinzenta e quase fria, e depois chuvosa, como tu sabes. Mas o que é facto é que o que mais me fica também é a reação do Varzim, que é uma reação assim um bocadinho ténue. Olha, o Stanley tem uma possibilidade de cabeça, com uma baliza tão grande, um cabeceamento tão bem feito, cabeceou para as mãos do guarda-redes. O Nelsinho tem um livre à entrada da área, uma daquelas faltas, e eu creio que já na altura o Mafra também jogava com 10 por expulsão, exatamente aos 63 minutos, o número 15 do Mafra, que já tinha visto o amarelo na primeira parte, também é expulso, portanto as coisas ficam equilibradas. Não 10 para 10. Mesmo assim, o Nelsinho consegue de livre fazer com que a bola tire tinta, como se costuma dizer, a bola arroçou no travessão e foi para fora. E depois, aos 87, o Xerife tem um remate de facto muito bem colocado, enfim, um bilhete, que nós costumamos dizer no futebol, na gíria do futebol, mas o guardião do Mafra estava lá e acabou por defender. Há uma coisa que eu não compreendo. Quando eu sei que o esforço físico que é enorme, isto é o princípio da época, há aqui jogadores com grandes cargas físicas, e depois quando isto acontece com o avançado do jogo, o avançado do tempo, a equipa a perder em casa, não há soluções. E qual é a solução que se encontra para este tipo de situações? É o futebol direto, e o Varzim não foi para o futebol direto. Foi para uns cruzamentos que estão denunciados, uma coisa muito sobre a pequena área, onde o guarda-redes é rei e senhor. Enfim, eu acho que perante aquele quadro, acho que o Varzim podia ter feito um bocadinho mais. O resultado não é justo. O mais justo seria de facto o empate, por tudo aquilo que o Varzim fez e que batalhou, etc. Mas o Mafra ganha porque foi eficaz. No grande lance de perigo que leva à baliza do Varzim, na segunda parte, acaba por fazer um golo. Olha, ganha 3 pontos. Este Mafra fez-me lembrar há cerca de 4 épocas atrás, 3, 4 épocas atrás, quando veio cá já para o campeonato, e o Varzim já tinha resolvido a sua situação quanto à manutenção, e veio cá ganhar por 3-0 na altura. Fez-me lembrar, durante a tarde, quando vejo o Mafra a marcar primeiro, pensei logo, mau começo do Varzim, e não errei por muito. Ora bem, o Varzim a começar assim com o pé esquerdo do campeonato 2018-2019. Na próxima semana vamos ter mais um jogo do Varzim. O Varzim vai ao Leixões, portanto... Mais um jogo difícil, aqui é bem um jogo, perto, mas complicado. Claro, é um jogo, como sabes, dificílimo. É um jogo entre vizinhos e rivais, e portanto são grandes as dificuldades que o Varzim com certeza vai se deparar nesse jogo, nesse derby entre duas equipas que se conhecem bem, duas equipas cujas raízes, como sabes, são pescatórias, e portanto, enfim, olha, isto é o início da época, Rui. Isto não há que esperar muito. Naturalmente que o Varzim hoje levou muita gente da Póvoa até ao estádio. Naturalmente que esperavam uma outra coisa, isto porque os primeiros jogos oficiais redondou em 2 vitórias. Bem, não é? Claro, jogou bem, marcou pontuou nesses jogos, eliminando o Cova da Piedade e depois uma equipa da primeira, que foi o caso do Moreirense. Portanto, isto criou alguma onda de entusiasmo
pelo meio com uma semana de descanso, enfim, para as equipas se prepararem melhor, num campeonato que começou agora e, como tu sabes, pode ser visionado através da internet, do sistema streaming, para além dos jogos que dá em canal fechado, como sabes que é a Sport TV. Portanto, é uma nova era, começou uma nova época, também pode assim chamar-se como uma nova era, mas esperemos que, como eu disse há bocadinho, que este tenha sido o primeiro milho para os pardais, portanto, esta primeira derrota para o Varzim, e que lhe sirva efetivamente de aviso, porque o Varzim tem gente capaz, tem de facto capaz, mas depois de tanto domínio, acredita, depois de tanto domínio naquela primeira parte, em que o Varzim esteve bem, jogou bem, criou ali jogadas, via-se mesmo que havia vontade dos jogadores, etc. Mas é preciso marcar golo, é preciso fazer com que a bola chegue efetivamente ao seu destino. Não foi o caso. Isso não aconteceu. Olha, vamos aguardar que em Matosinhos o Varzim procure, porque não ir buscar os 3 pontos que não conseguiu ganhar. Exatamente. Hoje. Já na Primeira Liga, o Rio Ave também a entrar com o pé esquerdo. Estou aqui a ver, o Rio Ave perdeu na Vila da Feira com o Feirense por 2-0. João, também uma entrada, digamos que de pé esquerdo do Rio Ave, que está na Europa e tem um campeonato também complicado pela frente. Saiu da Europa. Exato, saiu da Europa. Entrou, saiu. Nós estamos todos na Europa. Exato. Estamos neste cantinho que se chama Península Ibérica. Mas estava na Taça da Liga, na Liga Europa, acaba por sair. É eliminado da Liga Europa. Exatamente. Continua na Taça da Liga e hoje perde para o campeonato. Exatamente. Mas é assim, é a vida dos clubes, é de facto esta. É preciso ver que do outro lado também está uma equipa que naturalmente quer ganhar. Portanto, isto ainda... Está tudo a começar ainda. Claro, quando há equipas que, portanto, fazem os resultados que fazem, golearam, ganharam só por 1-0, empataram ou perderam ou não sei o quê, o melhor é não se tirar conclusões precipitadas, porque o futebol é todo um manancial de emoções, de incertezas, não é aquela ciência exata. É preciso que se diga às pessoas, aquilo não é uma ciência exata, aquilo é um jogo onde se ganha, perde e empata. Não se pode... Não há muita volta a dar. Não há muita volta a dar. Agora, o que se consegue perceber é se há matéria-prima capaz de se poder dar a volta. Se os homens que já fizeram coisas bonitas anteriormente, se são capazes depois de poder fazer melhor, de poder retificar, de ter também a sua tarde não é? Porque isto é como tudo. Nós há dias que acordamos bem dispostos, mas temos outros dias que, enfim, só as águas com gás é que nos consegue, enfim, acordar e chegar, digamos, que à realidade que tem que ser vista e encarada. Portanto, o jogador de futebol é igual, é um ser humano como outro qualquer, tem os dias bons, tem os dias maus. Portanto, em termos de futebol, é evidente que depois, ao longo dos tempos, as equipas, depois do trabalho efetuado na pré-época, trabalho físico, o trabalho mental, enfim, isso também vai-se adquirindo semana a semana, vai-se moldando, digamos, que algumas mentalidades, porque repara, há jogadores que acabaram de chegar, há jogadores que já cá estão, mas ainda não chegaram, há jogadores que levam muito tempo a adaptar-se, há jogadores que estão por vezes uma época inteira, enfim, à procura, a apanhar papéis. Queres um exemplo? O Acosta, aquele goleador argentino que o Sporting tinha aqui há uns anos, o Acosta, a primeira época, o Acosta andou, digamos que, a passear. Mas na segunda foi o melhor marcador do campeonato. E o Acosta, onde é que eles estavam? Portanto, levou algum tempo. Há jogadores que levam algum tempo. Há outros não, que se adaptam logo, perfeitamente, fazem grandes épocas e por aí fora, etc. Queres um outro exemplo? Isto não é dizer mal, mas é só pegarem exemplos. O Pizzi marcou 3 golos no primeiro jogo pelo Benfica. Muito bem. Para o Benfica, muito bem. Boa vitória, sofrida, 3-2. Se calhar até ao fim da época o Pizzi não marca mais golo nenhum. Se calhar. Mas se marcar, melhor. Portanto, o que não significa que, por ter marcado 3 golos, agora vai marcar sempre em todos os jogos. Não é assim. Se calhar irão ser outros. Portanto, é preciso haver algum equilíbrio, percebes? Algum raciocínio. Irmos ao nosso raciocínio e pensar assim, não, isto não é assim, atenção, as coisas são naturais, são feitas de uma forma natural. Portanto, tem que haver aqui algum bom senso, algum equilíbrio relativamente às coisas, porque, como eu digo, muitas vezes, nem todos os dias faz sol.
Há uns dias que faz sol, outros que está mais nevoeiro, outros está mais vento, e portanto, olha, é como a vida. É como a vida. Também temos, na nossa vida, temos períodos bons, férteis, etc, etc. E noutros, enfim, um bocadinho mais apertados. Não são tão boas. Assim estamos a fechar mais uma edição da Bancada Litoral, em que analisamos então mais ao pormenor este primeiro jogo do Varzim, precisamente na primeira jornada em frente ao Mafra, em que o Varzim acaba por perder o jogo. Marcamos encontro, João, para a próxima semana, para sabermos então como é que vai correr 2-8 este Leixões-Varzim, é o próximo jogo. Exatamente. Nós ficamos por aqui, caros amigos, voltamos naturalmente na próxima semana, tenha a continuação de um bom domingo e aquilo que resta deste domingo e tenham um bom início de semana.